Boa noite a todos e todas. Mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro do projeto ESG na Carreira. É uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje, em mais um momento de aprendizado, troca, prática, sobre esse tema que vem transformando o mercado e a forma como a gente faz negócios. Para quem está chegando aqui agora no projeto, eu sou Mônica Rocha, sócia fundadora da Movimento ESG Consultoria e Capacitação, e junto com a Daniele, a gente vai aqui conduzir esse projeto com vocês. Pode passar, Dani. A Movimento ESG, ela tem como missão orientar empresas na implementação de uma agenda ESG estratégica, gerando impacto positivo para as pessoas e para o planeta. E é esse mesmo propósito que criamos o ESG na Carreira. Pode passar, Dani. Com o objetivo de compartilhar conhecimento de verdade, de forma acessível e prática, unindo teoria, embasamento técnico e, acima de tudo, a experiência real do que acontece dentro das empresas. Vou passar a palavra aqui para a Dani para ela se apresentar. Eu já falei um pouco de quem eu sou aqui, mas Dani, se apresente. Perfeito. Boa noite a todos. Muito feliz em estar aqui mais uma noite com vocês. Então, fazendo parte desse projeto ESG na Carreira, sou Daniele Giannini, sou consultora de sustentabilidade e ESG corporativo, especialista em ESG impacto social, economia circular. Tenho certificação internacional das normas GRI, que foi uma das pautas do minicurso anterior. Então, correm lá, para quem não esteve, está lá no YouTube, a gente falou de frameworks internacionais, e também é especialista em gestão de carbono, um assunto que tem se falado muito por conta da COP30, e agora, oficialmente, uma multiplicadora B, formada na data de ontem. Muito feliz com esse meu novo título. Muito obrigada. Maravilha. Dani, você está falando de onde, Dani? Verdade, gente. Foquei tanto aqui nas especializações. Hoje eu falo de São Paulo, sou paulista, nasci aqui, com um pezinho em Salvador, lá com Mônica, quase indo morar para lá, já amando. Hoje sou casada com o William e sou mãe de pets. Tenho 2 cachorros e um gatinho. Pois é, gente, como a Dani falou, eu estou falando aqui de Salvador, além de ser sócia fundadora da Movimento SG, a minha empresa de consultoria e capacitação, também sou auditora interna da BNT PR 2030, especialista em meio ambiente e sustentabilidade e precificação e gestão de carbono pela FGV, gestão de projetos pela UCB, certificado internacionalmente pelas normas de GRI. Sou mãe de Maria há 13 anos, de João, que vai fazer 14, 10 daqui a 15 dias, e sou uma obcecada por estudo, adoro estudar. E aí, para a gente entender como é que vocês estão aqui dentro dessa sala de aula virtual, eu queria que vocês colocassem aqui no chat da onde vocês estão falando, de que cidade que vocês estão falando, para a gente saber com quem que a gente está falando. São Paulo. Eita, todo mundo está aí com você, viu, Dani? Ai, São Paulo é aqui o polo, né? A gente fala que aqui é onde as coisas acontecem. Não que Salvador não esteja acontecendo muita coisa, né? Gustavo Ó, o Aguiar Gustavo mora mora em em Recife. Recife. Ó, Lauro de Freitas, Bahia. Aí, aqui do ladinho, Laura de Freitas. Beatriz. Eu acho que tem mais gente de Salvador, acho que Mônica é de Salvador, Carla é de Salvador, mas é isso, gente. Então, a gente tem aqui, Nordeste e Sudeste está presente aqui nessa aula. Pode passar, Dani. A gente já falou aqui, né, a gente idealizou esse projeto, que a gente tem pensado nele já tem um tempo, justamente com essa ideia de compartilhar muito mais do que teoria, na verdade. Eu acho que o projeto surge muito dessa intenção de compartilhar prática, que no nosso momento lá atrás, quando a gente começou, a gente não tinha ninguém com quem que compartilhasse com a gente, né, Dani?
Então, a ideia foi compartilhar aqui as nossas dores já resolvidas, digamos assim, né? As nossas soluções, as nossas dores, que a gente levou aqui alguns anos, alguns cursos, experiência mesmo com o cliente, e aqui a ideia é a gente realmente compartilhar com vocês, trocar, e quem compartilha aprende, né? A gente bem sabe disso. Então, o SG na Carreira é esse projeto que é muito mais do que mini cursos, mas é a intenção de criar realmente essa comunidade aí para se apoiar, se ajudar e crescer juntos. Pode passar, Dani. E ele surge muito nesse contexto onde cada vez mais o SG ele cresce. As empresas elas procuram se adequar a essa realidade. E por outro lado, já aí um longo caminho para ser perseguido aí por empresas brasileiras, né? Então, somente aí, eu trouxe esses dois recortes aí, somente 2% das empresas brasileiras são bem avaliadas por todos os stakeholders, ou seja, essa percepção que os clientes, fornecedores, colaboradores, as comunidades têm das empresas ainda é uma percepção ainda muito frágil, e nisso vem uma oportunidade, né? Uma oportunidade para quem quer se lançar nesse mercado enquanto profissional, não só para trabalhar dentro de empresas, mas também para para ter a sua própria empresa, né, empreender com consultorias. Então, realmente é um mercado cada vez mais crescente. Pode passar. O tema do nosso curso de hoje é diagnóstico 360 graus, 360, né? A gente vai apresentar aqui as melhores ferramentas do mercado para vocês, mas é importante contextualizar por que a gente vai falar disso hoje. Quando a gente pensa em ESG, a gente pensa na jornada. Na aula passada, no mini curso passado, a gente falou sobre essa norma, a norma ABNT PR 2030, que traz muitos conceitos, traz didaticamente os principais conceitos, temas, critérios para empresas adotarem o ESG dentro das suas estruturas como uma ferramenta de gestão estratégica. E nela existe aí uma orientação sobre o passo a passo, uma jornada de como a empresa deve perseguir, né, para atingir esses objetivos de forma estratégicas e realmente implementar a sustentabilidade, gerando impacto positivo para o meio ambiente, para as pessoas e tudo mais. Então, eu trouxe aqui esse recorte tirado realmente da PR 2030, que traz esses passos, e o terceiro passo, que está ali, é o diagnóstico, é diagnosticar, né? Nesse terceiro passo, a ABNT, ele traz essa dimensão de que para você fazer um diagnóstico, antes você precisa decidir algumas coisas, né? Tomar algumas decisões. Pode passar, Dani. E aí eu trouxe essa imagem que a gente utiliza no Movimento SG com os nossos clientes. É a nossa jornada aqui. SG, utilizando aí metodologia nossa, SG 8020, é bem mais colorida, eu acho. Dá para gravar bastante, assim, vocês vão ficar com isso na cabeça aí. E que traz esses passos também, né? Um passo de um comprometimento, né? Dessa intenção estratégica, sensibilizar um grupo de pessoas, que no caso é a formalização de um comitê, a capacitação desse comitê, e aí vem o diagnóstico. O diagnóstico, ASG ou ESG, né? ASG, se a gente quiser falar em português, né? Porque a sigla ESG é em inglês, que vai trazer à luz aqui qual é o retrato da empresa, né? A fotografia da empresa em relação aos temas e às práticas dentro dos pilares ambientais, sociais e de governança, tá? E aí, a partir desse diagnóstico, a gente consegue avançar. Não adianta a gente ficar tentando pensar em ações tecnológicas, estratégicas, parece inovadora, nossa, eu vou assimilar isso para minha empresa, porque isso parece que vai ser muito bom, sem você nem saber o que realmente você tem de pontos fortes, quais são os seus gargalos, quais são os seus pontos de riscos da empresa,
né? Então, é realmente uma etapa inicial de colocar mais a mão na massa, digamos assim, crucial para a gente conseguir, pode passar, Dani, realmente implementar uma agenda ESG, uma jornada ESG consistente. Eu gosto muito de usar a analogia aqui do médico, né? Quando a gente chega no médico e fala assim, ô doutor, eu estou aqui, doutora, eu não estou me sentindo bem. Ele não vai, com essa declaração, simplesmente passar um tratamento para você, né? Para fazer uma prescrição médica de analgésico, anti-inflamatório, antibiótico. Não. Ele vai, primeiro, te fazer algumas perguntas, né? Que você vai declarar. Muito provavelmente, a depender do que você disser, ele vai te examinar, ainda a depender do exame que ele realizar, ele vai pedir exames extras para terceiros, né, laboratoriais, raio-x, ultrassonografias, para depois construir um diagnóstico. E a partir daí, sim, definir um tratamento que vai precisar ser monitorado, inclusive, né? Então, eu acho que essa analogia aqui com o diagnóstico médico é ótimo, para a gente entender que não adianta a gente avançar partindo já para estabelecer e implementar ações, sem antes, primeiro, avaliar esse ponto de partida, identificar esses riscos, essas oportunidades, esse nível de maturidade da empresa dentro de cada um dos pilares. É muito normal alguns dos pilares se destacarem mais em determinada empresa, né, não ter esse equilíbrio muito certinho, para a partir daí seguir para as próximas etapas de planejamento, de execução, de monitoramento, e sempre pensando nessas duas dimensões, de coleta de informações, coleta de dados, mas também de evidências. E aí vocês vão entender o que a gente está falando aqui, o que eu estou falando quando eu falo em evidências, em provas. Pode passar, Dani. E aí a gente selecionou aqui 4 ferramentas do mercado disponíveis de instituições de referência que vocês podem utilizar para realizar um diagnóstico ESG em empresas. Aí a gente trouxe Sebrae, a gente trouxe Sistema B, a gente trouxe a ABNT, né? E a gente trouxe também o Instituto Ethos. Dessas, a gente tem o Sistema B e o Instituto Ethos, são ferramentas mais antigas, eu ia falar velhas, ó, mas são ferramentas mais antigas e mais consolidadas, inclusive a Dani vai falar, né, a avaliação do Sistema B, ela está num processo de atualização de nova versão. A do Sebrae e da BNT são ferramentas mais recentes, a do Sebrae até, apesar dela ser recente, ela surge de um melhoramento de uma ferramenta anterior. Então, ela é uma novidade, mas já fruto de uma prática, de uma outra ferramenta, né, e identificando melhorias, e realmente ela é bem interessante. Pode passar, Dani. Então, aqui, o que a gente vai trazer hoje para vocês é a prática, tá? A primeira ferramenta é a Plataforma de Crescimento Sustentável do Sebrae. Para quem é essa ferramenta? Para qualquer microempreendedor individual, microempresas e empresas de pequeno porte. Afinal, o Sebrae, ele o campo de atuação, digamos assim, do Sebrae, né? Ele está ali para apoiar empresas de pequeno porte. Independente do segmento de mercado, tempo de ação, tempo de atuação da empresa ou região. É uma plataforma que, por enquanto, está gratuita, ela foi lançada esse ano, ela tem essa carinha aqui dessa primeira imagem,
Mas, Dani, se você clicar nessa imagem do reconhecimento, que eu trouxe aqui do primeiro, não. Reconhecimento não. Isso. Vê se você abre o link que está nela. A gente vai entrar na plataforma. Ah, só que você não vai conseguir. Você pode parar de compartilhar, que eu compartilho, né? Está logado no seu, né? Isso. Então, eu vou parar aqui. Isso. Antes de nessa troca de tela, estão acompanhando, gente? Podem dar um joinha aqui no chat. Estou falando rápido. Tá fazendo sentido para vocês? Já conheciam essas ferramentas? Oi, oi, boa noite, meninas. Tá dando para acompanhar, sim. Acho que tem sido bem didático. Eu estou fazendo formação com Mônica, né, agora, com o meu comitê aqui no meu local de trabalho, e, assim, me encanta muito ouvi-la falar, exatamente porque eu acho que o caminho é esse, né, então, tá tudo beleza. Eu estou no carro assistindo, porque eu acabei de sair do trabalho, mas eu não podia perder essa oportunidade, então, queria já agradecer também, viu, gente? Obrigada. Boa noite, Micheline. Eu gosto, tá vendo? Eu gosto de cliente assim, assíduo, assim, ó, CDF. Seja bem-vinda, querida. Vamos lá. Então, a plataforma, você vai entrar, a gente já organizou uma pasta para compartilhar com vocês, com todos esses links, com os materiais que a gente vai colocar aqui também. Então, não se preocupem em ficar copiando aqui qualquer coisa, mas você vai entrar e ele vai pedir para fazer um cadastro. É claro que aqui a gente está falando de uma plataforma, e a maioria delas, que vai pedir que você entre com o CNPJ, né? Você não vai entrar como pessoa física. Por quê? Porque, a não ser que aqui, não, mesmo o MEI, né? Mesmo o MEI. Então, você vai fazer um login, vai fazer um cadastro muito simples, nada complicado, e você vai entrar na plataforma. O que que acontece? Quando eu clico aqui no começar, ele vai me pedir várias perguntas. Só que eu já respondi as minhas perguntas. E aí, de acordo com a minha resposta, ele já me dá aqui o que a gente já pode denominar de uma espécie de diagnóstico. Ele primeiro já diz assim, ó, você tem aqui, parabéns, sua empresa conquistou o reconhecimento inicial ESG Sebrae. Ou seja, as perguntas que ele fez, eu vou abrir para vocês aqui alguma delas, eu respondi, né, sim ou não, e a partir da resposta que eu dei sobre as perguntas que ele fez, ele entendeu que sim, eu tenho um reconhecimento inicial SG Sebrae. O que que quer dizer isso? Que se eu, aí vem, tudo que eu respondi foi uma autodeclaração. Eu posso dizer o que eu quero, né? Vou dizer que eu tenho tudo. Mas aí vem a segunda etapa. Para você ser realmente conseguir, né, pleitear, né, o selo, você vai precisar, então, anexar as documentações comprobatórias. E aí você vai clicar ali no começar, mas antes, eu vou abrir aqui para vocês verem. Relatório ambiental. Primeira pergunta básica. A empresa reconhece seu impacto ambiental, como suas atividades afetam o meio ambiente, como, por exemplo, uso de recursos naturais e na produção de resíduos? Ou seja, aqui ela está perguntando, a empresa, na sua missão, no seu propósito, reconhece que tem impactos ambientais, sociais, ou, aqui é ambiental, né? Que gera algum impacto desse? Eu sou uma consultoria de sustentabilidade ESG, eu sei que eu gero impacto, então, sim, eu reconheço. Mas, outro ponto que eu quero também trazer para vocês é que vocês vão
perceber que todas essas ferramentas, todas, elas não surgem assim do zero, do nada. Essa ferramenta do Sebrae, eu tive treinamento para entender a ferramenta, porque minha empresa é credenciada do Sebrae. Então, todos os consultores, alguns consultores foram selecionados, enfim, para ter o treinamento. E aí, a gente entendeu que, no treinamento foi passado para a gente, que a plataforma, ela foi pensada, e isso a gente falou até, alguém trouxe isso até no outro minicurso, no minicurso passado, um colega, agora eu não vou me lembrar o nome dele. Ele foi construído, sim, de uma forma simplificada, considerando a norma BNT PR 2030, que a gente vai ver logo em seguida, mas adaptada para pequenas empresas. A norma BNT PR 2030 é para qualquer porte de qualquer empresa. E para você ter um atestado, um termo de verificação dizendo que você está em conformidade com a norma, tem que ser avaliado 43 critérios. Aqui, o que o Sebrae fez? Adaptou esses critérios e trouxe e entendeu que fazia sentido para uma empresa de pequeno porte apenas 16 critérios. E são esses 16 critérios que geram as perguntas. Então, no ambiental, tem algumas perguntas. A empresa adota práticas para reduzir o consumo de água e energia, a empresa realiza separação e descarte de resíduo, a empresa tem iniciativas para contribuir com o enfrentamento das mudanças climáticas. Aí o social, a empresa segue regras de saúde e segurança no trabalho, a empresa oferece ou incentiva treinamentos para o desenvolvimento profissional dos seus trabalhadores, e por aí vai. Perguntas. Governança, mesma coisa. E aí, você, terminando de preencher, você pode emitir esse certificado que está lá na tela que vocês viram, baixou aqui, que era um certificado dizendo que você tem esse reconhecimento, você pode, só basta agora enviar os documentos. E aí, aqui, ele dá todas as orientações de que documentos são esses. Esses documentos vão ser enviados, uma equipe, né, pessoas vão analisar, e se entender que está tudo certo, você vai receber o selo. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, eles entram em contato, ou se entender que não vai ter selo, tá? Então, essa é uma plataforma gratuita. Além disso, uma coisa que vocês vão ter aqui o privilégio de ter também. Como eu participei do treinamento, a professora, ela disponibilizou para a gente o questionário integral. Aqui eu mostrei para vocês a plataforma, né? Então, quando vocês entrarem, vocês vão lá se deparar, vocês precisam entrar, fazer um cadastro e tudo mais. Ela preparou esse questionário em PDF que a gente vai disponibilizar. Deixa eu só abrir ele, só para vocês olharem a carinha deles, ficarem com vontade de ler eles no final de semana. Enquanto isso, a Micheline está com a mão levantada. Desculpa, é porque eu não baixei naquela hora, desculpa. Ah, então tá bom. Tranquilo. Eu não estou vendo essas coisas de mão levantada, nem nada aqui, viu, gente? Aqui é o questionário em PDF, que ela elaborou para a gente, né? Enfim, que facilita essa análise prévia da gente, que é profissional, que trabalha com isso, né? A gente não vai fazer para a minha empresa, né? Pode ser que a gente faça para outras empresas, né? Vocês façam para as outras empresas. E aí começa, a empresa possui os documentos obrigatórios, como CNPJ, alvará de funcionamento, outros aplicáveis no seu negócio. Isso aqui deve ser alguma pergunta que vem previamente a pilar ambiental, social e de governança. E aí ele começa aqui, ó, social, governança. A empresa possui compromisso com a sustentabilidade? A empresa possui diretrizes claras que orientam sobre o comportamento éticos e íntegros no ambiente de trabalho ou dispõe de código de conduta? Aí vem o social e vem o ambiental. Você vê que, assim, é um questionário enxuto. Por quê? Porque é adaptado
a realidade de uma pequena empresa, certo? Então, essa é a ferramenta do Sebrae, disponível online, gratuita, para esse público. Pode compartilhar agora a apresentação, Dani, para a gente voltar, por favor? Voltando aqui com a apresentação. Pode ir para o próximo, amiga. E aí, na sequência, vem, se lá a gente estava analisando 16 critérios, aqui eu apresento vocês aqui o formulário RQ 254, que é utilizado pela ABNT para conceder, analisar os pedidos de certificado, não é certificado não, são termos de verificação de conformidade das empresas com a norma ABNT PR 2030. A gente comentou sobre a norma ABNT PR 2030, quem não assistiu a aula passada, está disponível lá no YouTube, onde a gente traz aí as principais normas SG do mercado, e a gente fala muito sobre ela, que é uma das que eu mais utilizo quando eu estou realizando as consultorias em empresas, né? É uma norma brasileira que consolida vários frameworks consolidados, internacionais e nacionais. Então, de novo, a norma ABNT, ela não surge do nada, vamos pensar que o que é ambiental, o que é social, não. Ela traz aí o GRI, que a gente falou hoje, né? Dani comentou hoje que a gente tem o certificado, nós duas, né? Que é a norma que trata das normas, é a norma que regulamenta como a gente elabora relatório de sustentabilidade. E esse aqui é o questionário que vocês também vão ser privilegiados. Por quê? Porque esse formulário, ele não está disponível no site da ABNT, da ABNT. Se você é uma empresa e você quer passar pelo processo de verificação, você vai entrar em contato com eles e eles vão disponibilizar. Mas tem que ter esse processo, esse procedimento. Como eu fiz o curso também de auditoria interna da ABNT PR 2030, né, eu sou auditora, uma das ferramentas que a gente recebe é essa planilha. E aí eu vou compartilhar com você, eu posso compartilhar, não tem direitos autorais, então não tem nenhum problema. E aí, Dani, eu vou pedir para você parar de compartilhar, porque eu vou entrar no questionário para mostrar para vocês como que é esta planilha. Esse documento vale ouro, viu, gente? Porque quando você olha para uma empresa e tenta entender o nível de maturidade, de sustentabilidade, com esse olhar holístico, essa ferramenta ajuda muito. E é uma ferramenta, como a Mônica trouxe, né? Ela é brasileira, ela é de uma prática recomendada da ABNT, então as empresas geralmente entendem esse termo, né? Como a ISO 9001, ISO 14001, então falar que é uma prática recomendada, que pode ser que futuramente vire uma ISO. Quem já empresas que já são certificadas ISO, vai entender os conceitos, os requisitos, né? Vai ser mais fácil de aplicar esse diagnóstico. E então é muito bom. Isso aí. Eu não estou compartilhando, né? Peraí. Não, ainda não. E agora? Agora está carregando. Para mim, carregou. Pronto. Pronto. Aí vocês vão ver que é uma grande planilha, tá? Mas é uma planilha bem inteligente. A primeira aba, ela vai ter um menu que a empresa vai preencher o nome, vai dizer qual é responsável pelo preenchimento. Aí vem a parte 1, que é do pilar ambiental. Nessa parte 1 do pilar ambiental, aí que começa a brincadeira. Cadê? Eu tô entre Pronto. Aqui. A norma, ela tem 43 temas, 43 critérios. Cada o pilar ambiental tem cerca de 15 critérios. Então,
como é que aqui a gente consegue ver esse critério? Primeiro, aqui tem o tema, mudanças climáticas, que se desdobram, se eu não estou enganada, em 3 critérios. O primeiro critério, mitigação de emissões de gases de efeito estufa. Então, a empresa vai ter que olhar para esse critério e vai ter que dizer em que estágio que ela está, né, em relação a esse critério. No estágio 5, que é o top das galáxias, que é o transformador, a empresa precisa possuir um inventário de gases de efeito estufa para os escopos 1 e 2, verificado externamente, ou seja, tem que ter uma certificação de uma terceira parte, possuir plano de mitigação, ela faz redução de emissões de gás de acordo com metas de emissões, né? De acordo com metas estabelecidas e compensa as emissões residuais. Então, assim, quando ele define que essa descrição aqui, esse requisito, significa uma empresa que está no estágio transformador, é a mesma coisa de dizer que essa é a melhor prática que existe dentro desse critério. Qual é a melhor prática que uma empresa pode adotar dentro desse critério? É o E5, que é o estágio máximo transformador. E aí, o mais legal dessa planilha, na minha opinião, é que nessa coluna aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, porque a letra está pequenininha, mas então, dá para enxergar? Dá, né? Nas práticas recomendadas, o que ela vai apresentar? Ok, você está me dizendo isso aqui, mas na prática, o que eu tenho que ter para atender esse requisito? Aí vem essa coluna e esse campo para dizer, precisa agregar ao seu inventário escopo 3, avançando em compromissos climáticos, prevendo também metas de redução, buscar aderir a plataformas, campanhas ou iniciativas de posicionamento para trazer padronização e transparência ao compromisso climático, dar publicidade aos dados, resultados, dar publicidade ao plano de mitigação, elaborar planos de mitigação, determinando sua linha de base, conforme dados do monitoramento, propondo metas de redução, remoção e ou compensação de emissões, bem como ações, deixa eu ver aqui. Eu não estou conseguindo mexer aqui agora. Mas o fato é que a planilha, ela vai dizer o que você precisa fazer para provar, digamos assim, que você está atendendo a esse requisito. E aí, ela vai fazer isso para todos os requisitos, para todos os estágios. Então, esse estágio 5 é o maior, né? Agora, o estágio 1, por outro lado, é o mais, o tido pela BNT PR 2030 como elementar. A organização não mapeia as fontes de emissão. Ponto. Aí, se ela for esse estágio, ela vai aqui e vai marcar. Vai apagar essa daqui. Eu não estou conseguindo editar aqui com vocês. Mas está dando para ver a lógica, né? Sim? E aí, ela vai fazendo isso ao longo da planilha. Adaptação às mudanças climáticas. Esse é o critério. Ela vai de novo perguntar, vai querer saber se você atende esse requisito. A organização possui um plano de adaptação às mudanças climáticas, realiza monitoramento periódico, comunica seu plano às partes interessadas, engaja atores externos. Aí você vai ter que dizer. E aí ela faz isso para o ambiental, que é nessa aba aqui, faz isso para o social, com todos os critérios do social, e faz isso com a governança. Como é que analisa a planilha? Como é que eu vou entender onde é que eu estou depois que eu preencher tudo? Segundo essa norma, a BNT PR 2030, para você ser considerado em conformidade com a PR 2030, em todos os critérios, você tem que estar na nota, na classificação de E3, que é gerencial, e
pelo menos em cada um dos pilares é 4. Então, a régua é uma ótima régua. Ah, eu sou muito boa no social, eu tenho vários impactos, não sei o quê, sou transformadora no social, mas eu não mapeio minhas emissões, então você não vai ganhar, não vai ter você não está em conformidade com a ABNT PR 2030. Para você estar em conformidade, se eu não estou enganada em relação a esse critério, você tem que ter o escopo 1 e 2. Cadê? Eu estou percebendo que a maioria das certificações, assim, para além de diagnóstico, está pedindo pelo menos um inventário de escopo 1 e 2. É muito Aqui. importante. Por quê? Porque 1 e 2 são as emissões diretas da empresa. Uhum. Para quem não conhece do assunto, né, não está familiarizado. O que dentro dessa agenda de gestão de carbono, as emissões elas são classificadas em 3 escopos. São as emissões que são originadas realmente na empresa. Então, uma combustão de um diesel, por conta de um forno, ou de um gerador, um exemplo básico, ou um combustível de uma frota, de carros, de automóveis, isso é direto, ou escopo 2, que são as emissões indireta por compra de energia. O que a minha empresa consome de energia? Isso são as emissões que a empresa ela tem diretamente o controle da operação. Então, ela decide o que ela vai contratar, ter de equipamento para a sua empresa. Já o 3 é da sua cadeia de valor. O 3 já não depende diretamente da empresa, depende indiretamente. Eu posso escolher meus fornecedores, mas pode ser que eu tente escolher os melhores fornecedores, e pode ser que mesmo eu tentando escolher, eu não tenha um fornecedor que seja carboneutro, enfim. Então, por isso que é indireto. Então, por isso que aqui a prática mínima desse critério é ter escopo 1 e 2, que é as emissões diretas. Então, é assim que vocês vão analisar o diagnóstico, essa planilha de autoavaliação. Agora, de novo, nada vale sem a comprovação, sem as evidências. Às vezes, a evidência é fraca, às vezes, precisa de uma terceira parte para ter essa evidência, né? Então, o diagnóstico não é simplesmente ouvir o que o cliente tem para nos informar, é também fazer questionamentos, interpretar, né? Fazer essa interpretação. Eu acho que eu estou aqui, Dani, agora é com você. Certo. Só aproveitar que a Andressa colocou uma pergunta aqui no chat, aí só para a gente não perder o assunto, né, que é da planilha. Andressa, quer fazer sua pergunta? Que você falou se os indicadores que já existem impactam no preenchimento deste formulário. Porque eu pensei assim, a gente, por exemplo, a empresa vai responder as práticas dela, o que está fazendo, só que assim, eu sei que tem já indicadores de ESG, que, assim, indicadores que o mercado já pratica. Isso impacta, por exemplo, quando ela coloca uma resposta para validar esse questionário, né, para essa planilha, se esses indicadores que já existem, eles acabam sendo usados como ferramentas que comprovariam que a pessoa já está, por exemplo, assim, eu não sei, eu não conheço nenhum indicador, mas como o indicador ele mensura, existe algum indicador que já existe no mercado que vai atestar que ela respondeu no questionário que está ok? Tipo assim, que já é usado, praticado no mercado, os indicadores comuns? Eu não sei se o que você está chamando de indicador é de selo ou certificação. Eu não sei se é isso. Porque Não, eu pensei no que faz monitorar. Então, assim, que eu entendo indicador como para fazer monitoramento de estratégias, vai.
Então, isso é um ponto, né? Você tem indicadores para acompanhar determinado, vamos falar, um indicador de consumo de energia. Isso. O indicador, ele foi definido para você monitorar, para você entender como é que está seu consumo de energia, para entender onde é que estão, às vezes, os gargalos, os pontos de risco, definir metas e tudo mais. Isso é um ponto. O que a gente vai fazer aqui é perguntar se a Sim. empresa tem um monitoramento, que é um indicador, no caso, né, de Uhum. consumo de energia. Isso, mas aí ela fala que sim, mas você não falou que ela vai ter que provar, porque a BNT não vai dar um certificado se ela não provar. Pronto. Aí, esse indicador dela, por exemplo, ela pode medir através de uma planilha. Ah, Ela tem uma tá. planilha do setor Ah, de logística, de compras, financeiro, enfim. não precisa ser algo que já é padronizado, que o mercado já usa Não. com indicadores padronizados, não. Algumas coisas sim, algumas coisas não. Então, por Entendi. exemplo, eu quero um inventário de escopo 1 e 2. Não tem várias formas de fazer um inventário. A gente sabe que no mercado existem algumas formas de fazer um inventário que são aceitas, e que tem protocolos, e que tem normas e tal. Então, aí ela vai falar assim, olha, eu fiz esse inventário aqui. Aí, qual foi a metodologia? A metodologia que eu usei? Não. Tem Entendi. metodologias consagradas, que, por exemplo, do GHG Protocol, que a gente usa. Entendeu, Andressa? Entendi. Então, aqui é uma fotografia. Você faz o monitoramento? Faço. Como? Através de um banco de dados. Você tem uma política um código de ética? Tenho. Cadê? Ela está Sim. aonde? É o manual, entendeu? Entendi. Tá, entendi, era isso, obrigada. Vou voltar aqui para a apresentação. Bom, gente, agora a gente vai falar de uma outra ferramenta que o acesso também é gratuito, está disponível para qualquer tipo de empresa, né? Seja ela MEI, pequena, média, grande, qualquer setor, a ferramenta de diagnóstico, que é a famosa BIA, né? Ela tem o nome de BIA, tá para ser mudado, mas também tem um manifesto aí para manter como BIA, que é a avaliação. Como é que vai ser, gente? Eu só chamo ela de Bia. É muito mais Quem é fácil. multiplicador aqui? Quem é daqui que é Eu multiplicador? vi que Thaís se formou comigo ontem, que ela colocou no chat. Eu vi Oi, que sim, colocou. sim. Acabei de terminar o curso já nos novos padrões. A A gente Thaís fez também. A Thaís Thaís, e olha aqui, Thaís. ó. Eu vi ela, eu falei, olha, a Thaís também tá aqui, que legal. Muito A gente bom. fez também. Eu tava de câmarazinha fechada eu fiz a atualização, né? Porque eu já sou multiplicadora desde 2023. Mas então vocês já conhecem a Bia, gente. Bota a Thaís e Sim, as duas Thaís para conhecemos. dar aula aí, Mas Dani. não, eu acho que eu tô mais conhecendo mais a ferramenta dos novos padrões do que a Bia. Eu fiz eu quase terminei o programa de multiplicadores no semestre passado, então eu vi algumas coisas da Bia. Mas eu precisei interromper o curso. E aí voltei agora, e aí já nos novos padrões. Então eu falei, não, acho que eu quero esquecer a Bia, porque eu não quero me influenciar, porque os padrões vão mudar e depois eu vou ficar, né, sei lá, sentindo saudade. Mas eu achei um movimento super interessante, muito estratégico e que a gente está precisando mesmo. Tem muito greenwashing, né? E então, quanto mais rígidos, né, eles forem com os processos, né, de certificação, eu acho que a gente vai ter uma maior qualidade de empresas atuando realmente com impacto positivo em diversas frentes, né? Não só ambiental ou só social, né? Todo mundo tem que fazer um pouquinho de tudo, não tem mais jeito. Perfeito, Sim. Thaís. É isso. Só para colocar todo mundo na mesma página aqui, o que acontece?
Tem o Sistema B, né, que é esse movimento global, e aí, em 2012, ele se estabelece no Brasil, vem Na verdade, é o do... Bilab, que é o global, Dani, só porque eu acho Isso, isso super confuso. Aí, e o sistema porque B é latino-americano, isso, então o sistema B, aí tem o Bilab, e aí vem para o Brasil, e aí tem essa ferramenta de diagnóstico para as empresas entenderem o seu impacto. E aí está tendo uma reformulação, como a Mônica trouxe. Então, antes, como que era baseado, porque você faz o diagnóstico da sua empresa, e aí você pode pleitear uma certificação. O diagnóstico é gratuito para todo mundo, a certificação é paga, e aí a empresa ela tem que ter fins lucrativos. Então, por exemplo, ONG não consegue se certificar, só fazer o diagnóstico e entender ali o seu nível de maturidade, quais os pontos que precisa melhorar ou não. Antes, né, no BIA, você pontuava. Então, acima de 80 pontos no geral, você já podia solicitar a certificação. Só que o que está mudando? Agora você vai ter critérios mínimos em cada um das 7 dimensões. Por que fica mais rigoroso? Porque aqui era 80 pontos no geral, então eu podia ir muito bem em ambiental e ter zerar. pouquíssimos pontos, zerar no social. E aí a gente começa a pensar assim, poxa, não faz sentido isso, né? A sustentabilidade, o ESG, ela tem que ter um parâmetro, um requisito mínimo em todas as dimensões. Você tem que ter o mínimo no social, o mínimo no ambiental, o mínimo na governança. E aí agora está passando por essa reestruturação. Então agora vão ser 7 dimensões e cada dimensão vai ter um requisito mínimo que a empresa vai ter que atender, além da pontuação, ainda, né, tá assim, a ser visto como vai ser essa avaliação, mas você já consegue ir lá e navegar. O BIA ainda está ativo para empresas que querem se certificar até dezembro, é esse método, e a partir do ano que vem, março, parece, ouvi alguma coisa ontem na aula que vai ser em março, já vai ser esse novo requisito. Então, é isso que a Thaís traz na fala dela de mais rigoroso, né? Porque agora... Que vai totalmente de encontro a esse rigor da ABNT PR 2030, que define também, olha, o mínimo aqui é um estágio que ela chama de gerencial, né? Por quê? Porque quando a gente fala em ESG, a gente fala em ferramenta de gestão de risco e oportunidade. E se você não minimamente está atuando de forma a gerenciar, né, seus riscos ambientais, sociais, de governança, então pode ser qualquer outra coisa, mas não é ESG, então, né? Pode ser outras coisas, pode ser estou cuidando bem, enfim, mas não é ESG. Eu acho que essa atualização, acho que a BIA ela surge num outro contexto, né? Ela tem 20 anos, eu acho, né? E acho que agora é isso mesmo, né? É subir a régua para a gente ter essa agenda mais forte mesmo. Sim. Então, faz todo sentido essa renovação. E aí, falando de diagnóstico, então você pode entrar, inclusive vocês, né, como pessoas normais, sem ter um CNPJ, pode fuçar lá, vocês podem entrar numa plataforma, num ambiente de teste e olhar, e é muito interessante olhar o que é requisitado. Então, ela é uma plataforma muito dinâmica, conforme o que você vai respondendo, ela vai abrindo outros requisitos, e eu acho que a ideia aqui é entender muito do que o mercado pede e entende que são ações sustentáveis. Acho que todas essas ferramentas de diagnóstico, elas vão falar mais ou menos a mesma linguagem, vão ter mais ou menos os mesmos requisitos, talvez de uma forma estruturada diferente, mas vai ser basicamente o mesmo conteúdo.
O que vocês precisam entender quando vocês olharem para uma empresa e forem aplicar o diagnóstico, eu acho que é esse contexto da empresa, né? Então, o segmento, o porte, se ela pretende ter uma certificação, se é possível ter uma certificação, aí qual a certificação que que é mais aderente, que nem se é a do Sebrae, se é a do B. Pode falar, Mônica. E ter essa dimensão dessa maturidade da empresa, né? Não adianta a gente, tipo assim, uma empresa que você já consegue enxergar sem aplicar um diagnóstico, às vezes. Você olha assim e fala assim, não, nossa, está muito no estágio inicial. E ela, não, vamos fazer uma certificação B, será que é o melhor caminho fazer uma certificação B e ir para a jornada? Agora, eu uso muito na minha atuação, uma combinação de BIA e do R4 do 254 lá. Por quê? Porque elas são, a BIA, o da ABNT, você consegue saber tudo o que ele está te perguntando, porque é aquele formulário estanque ali. A BIA não, ela é inteligente. Se você fala que você é uma indústria têxtil, ela vai te fazer determinadas perguntas. Se você fala que você é uma empresa alimentícia, ela vai te fazer outras perguntas. E aí, qual é a diferença? Por que eu estou dizendo isso? Porque é interessante saber quais são essas perguntas e, acima de tudo, quais são as respostas que têm a pontuação melhor, porque eu adoro pontuar, tirar nota 10 e tudo mais, que correspondem às melhores práticas. Isso. Então, uma pergunta bem simples, governança. Primeira pergunta lá da BIA antiga. A empresa possui uma missão formalizada? Aí vamos supor que minha empresa não possui. Aí você vai lá e marca, não possui. Aí você sabe quantos pontos você vai ter? 0. É verdade isso que eu estou dizendo. A empresa possui uma missão formalizada. Então, você vai ter, aí eu não me lembro se é 0,25 ou continua a ser 0. Agora, a empresa tem uma missão formalizada que considera a responsabilidade socioambiental e ainda considera algum ponto específico do pilar ambiental, aí você tem o ponto máximo para aquela pergunta. Sim. E aí, quando você, que é uma empresa que não tem nenhuma missão formalizada, se depara com essas possibilidades de respostas, se você é uma pessoa inteligente, como eu, você vai fazer o quê? Olha, então, não tenho nem missão formalizada, então eu vou formalizar com responsabilidade socioambiental, com algum impacto específico, e vamos pensar aqui o negócio. Qual é o meu negócio? É isso que a Bia quer fazer, mudar a mentalidade de como a gente pensa o negócio. E aí isso, por exemplo, às vezes, o formulário estanque lá da BNT não vai te dar. Ele vai perguntar ali, meio cara crachá ali, tal. Então, eu acho, gente, profissional que quer atuar nessa área, vou lá logo passar uma real aqui. Precisa gostar de estudar, de se atualizar, de saber, de fuçar, de experimentar, porque até quem estava na aula ontem ouviu isso. A gente pode se reunir aqui, acho que foi o Rodrigo Gaspar que falou isso, a gente pode se reunir aqui, todas essas 11 pessoas que estão aqui, somar todas as horas de capacitação que todo mundo teve, e a gente talvez não vai conseguir, com certeza, muito provavelmente, conseguir responder um questionário da Vale que quer se tornar Sistema B, porque é uma baita empresa, um grupo complexo e tudo mais. Então, a gente está aqui hoje apresentando essas ferramentas para vocês, mas é aquela velha história, né? Só na prática, só testando, só indo lá fuçando, é que vocês vão realmente se desenvolver. Então, aqui tá a ferramenta. A gente trouxe o printzinho
da carinha dela. Depois a gente vai compartilhar o link para vocês entrarem, e aí façam o cadastro, deem uma olhada, né? Fuçem nela, porque é isso, é essa dinâmica. Deixa eu ver se vai abrir aqui. Eu deixei ele logado. Dani, eu tô com aberto aqui, quer que eu abra? A Bia? Eu tô com ele aberto no novo já. Ah, é? Ah, esse é É. tudo moderninho, eu tô pegada ainda. Ah, é que eu já tô logo no... E o que que é legal da Bia, gente? Ela é online, certo? Então, sim, você preenche hoje, aí, e isso a gente faz isso na prática mesmo, na consultoria. Daqui a 2 meses a gente vai lá preencher de novo, para marcar o quê? Os avanços. E aí você consegue ter a dimensão dos avanços. Um dos requisitos do Sistema B é a melhoria contínua. Então, principalmente quando uma empresa é certificada, é exigido que na recertificação você não esteja com a mesma pontuação, com as mesmas respostas. Você tem que apresentar uma evolução. Então, a ideia desse diagnóstico do Sistema B é trazer esse suporte de, ok, hoje a minha fotografia é essa, mas eu consegui mapear quais os meus pontos mais ou menos ou muito baixo para que eu trabalhe para melhorá-los e sempre atingir a maior pontuação possível. E cada setor vai ter uma maior pontuação, não tem uma regra assim, não é maior ponto é 200. Cada setor, cada requisito, cada pergunta vai abrindo outras perguntas e aí você vai pontuando. Então, aqui essa carinha do novo já, que a gente chama de Bia, mas não é Bia mais. E aí você vai entrando pelas dimensões. Então, por exemplo, aqui, ó, propósito e governança de stakeholders. Aí ele dá uma introdução do que é, as empresas agem de acordo com um propósito definido, propósito e governança. A empresa estabelece um propósito público para causar um impacto positivo significativo. Ver detalhes. Aí você vai vendo quais são os requisitos. Qual que é? A, define o impacto positivo. B, tem relevância comercial. C, está disponível publicamente no site da empresa. Seja aprovada pelo mais alto órgão de governança. Então, você vai perguntando. Aqui, como eu comentei, esse daqui já é a versão 2.1, então ele ainda está em processo de transição, ainda está em processo de aprimoramento da plataforma. Então, as empresas, elas estão entrando aqui mais como para fazer o seu diagnóstico, ainda não dá para certificar por ela, então, por isso que ela está com essa carinha aqui. E aí tem as perguntas, aqui você volta para a dimensão anterior, aqui você vai para o próximo. Ela é bem intuitiva, ela é bem fácil, assim, de trabalhar. E aí você vai respondendo. Quando você vem aqui no início, no medir, ó, avaliação de impacto B, vai abrir a BIA antiga, que é a que está acontecendo agora. Então, você vai ver as dimensões também, governança, trabalhadores, comunidades, meio ambiente, clientes, questionário de divulgação, e aí você vai pontuando, ó. Área e clima, monitoramento e registro do uso de energia. De que maneira a sua empresa monitora, registra ou gera relatórios sobre consumo de energia? Atualmente a empresa não monitora. Aí eu vou selecionar aqui, ó, pontos obtidos, 0 de 0,67. Então, essa pergunta, o ponto máximo dela é 0,67. Se eu respondo aqui que não tem registro, é 0. Se eu respondo, a empresa atingiu metas de redução específicas durante o período apurado, é 0,17 de 0,67. Você pode ir agregando. Tela atingiu metas, ela divulga publicamente, ela monitora, pronto, atingiu o máximo. Então, aqui você consegue enxergar qual que é a melhor prática de mercado para esse tema, para você levar para a empresa. Então, dentro de um diagnóstico, você já vai entender que dentro de monitoramento de consumo de energia, as melhores práticas é ter o consumo definido, ter meta, ter isso publicado. E aí vai de encontro com o relatório anual, que a gente falou também um pouquinho na outra aula,
que é ter o framework e fazer a publicação, porque você vai ter que publicar tudo isso em algum lugar. O melhor documento para se publicar, um relatório anual consolidado. Então, essa aqui é um pouquinho da Bia. E aí, se vocês quiserem também explorar, ela baixa as planilhas em Excel. Quando eu descobri isso, gente, foi uma vida para mim. Você consegue achar, eu estou falando da Bia, né? Dos padrões, eu não deve baixar também por padrão, por área de impacto, né? E ajuda muito também. Isso. E aí, a nossa última ferramenta aqui, mas que foi talvez a primeira ferramenta, que é a mais antiga, assim, o Instituto Ethos é o mais antigo, ele é de 1998, ele também tem uma parte gratuita, que você pode acessar, você tem que cadastrar. Dani, eu acho que seu áudio está com alguma coisa. Tá ruim para vocês o áudio dela, gente? Tá ruim. Seu áudio deu alguma. Eu vou. Agora, melhorou. Melhorou? Melhorou. Então tá bom. Tava dando para ouvir, mas estava esquisito. Voltou. Deve ter sido alguma coisa na transição aqui de abre e fecha. Então, o Instituto Ethos, ele lançou a plataforma deles, foi uma das primeiras plataformas. Hoje é usada, mas devo arriscar que não mais que as outras, porém não deixa de ser importante e muito validada também pelo mercado, principalmente por empresas que, por exemplo, não conseguem pleitear o selo do Sistema B, que são as ONGs, né, ou hospitais filantrópicos. Eu tenho isso na minha cabeça, porque eu já trabalhei em um hospital filantrópico e a gente não podia ter o Sistema B, então a gente era associado ao Ethos e tinha selos e certificações do Ethos. E aí ele tem também uma ferramenta de diagnóstico muito completa, também com diversas dimensões, acho que eu coloquei aqui algumas imagens. Aqui são alguns guias temáticos, eles usam esse termo de guias temáticos, e ele também é gratuito para empresas, para fazer o seu diagnóstico. Ele traz o nível de maturidade, ele também, a partir ali das respostas que você dá, ele vai te falar qual o nível de maturidade você está. Deixa eu trocar a tela aqui. Esse é o guia, esse é um PDF que também está nos documentos que a gente vai mandar para vocês depois da aula. E aí eu só queria mostrar aqui, ele explica tudo passo a passo, como se cadastrar. Eles mostraram ali já os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, todos esses frames aí, tudo que a gente falou aqui de diagnóstico, todos eles vão estar linkados a essas normas, né, esses princípios aí já muito utilizados. Isso. E aí aqui, ó, são as dimensões que eles entendem, né? Então, os indicadores, a trilha setorial, o básico, o abrangente, ele vai te classificando em qual nível você está de maturidade por setor. E aí aqui tem uma diferença. Quando você não é associado, você pode acessar, você pode fazer o seu diagnóstico, ele vai te trazer um relatório super completo de como você está. Quando a empresa é associada, ele traz um plus, ele traz um comparativo de como você está em relação ao mercado e em relação ao seu setor. Então, ele traz isso também, ele agrega isso também na plataforma dele. E aqui ele ensina o passo a passo de como fazer o cadastro, quais são os guias temáticos que ele tem. Deixa eu ver se tem aqui um... O Instituto Ethos, assim, não sei se vocês todas conhecem, mas é uma referência também, né, dentro desse tema. Grandes empresas, o presidente Caio Magno estava aqui até em Salvador semana passada, num evento que eu participei do IBGC, abrindo o seminário de integridade, e eu acho que, assim, a gente precisa saber o que tem no mercado, né? A gente precisa conhecer, saber o que tem no mercado, fuçar, e ter
esse feeling, começar a desenvolver esse feeling de entender qual que pode ser mais interessante para determinada empresa ou situação. Para as formadas aqui do Sistema B, ele esteve no Café B aqui em São Paulo, que teve há umas semanas atrás. E teve lá também falando do ethos, falando da origem dele, né, e tudo mais. E a conferência do ethos também é muito legal participar. Na maioria das vezes é inscrição gratuita. Esse ano eu fui e é muito bom, sempre com palestras que agregam demais. Então, sempre fiquem de olho, assim, na programação do ethos, que eles sempre trazem... Inclusive, Dani, eu acho que isso pode até ser um conteúdo aí para uma próxima, né? Isso daí, para mim, foi também um aprendizado que eu tive que sair meio que vivendo, que são, assim, que instituições que uma profissional que quer atuar nesse tema precisa se relacionar mesmo, assim, né? Precisa realmente começar a se engajar, né? E aí, Instituto Ethos é um, Sistema B, algumas já estão aqui, o IBGC, eu faço parte do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, mas isso é conteúdo para o próximo minicurso, ou próximos minicursos. Então, aí aqui, então, nesse PDF que a gente vai compartilhar, ele mostra o passo a passo e mostra as imagens, ó, esse daqui seria o relatório de diagnóstico, é um relatório bem visual, é quase uma matriz de materialidade, assim, né, a fotinho dele, então é muito bom também, é para deixar no radar, é um relatório, ó, super completo. Então, é uma ferramenta muito bacana também de se usar aí dentro das ferramentas de diagnóstico. Deixa eu voltar aqui para a nossa tela. E aí, gente, é isso. A gente trouxe 4 ferramentas muito bem estruturadas, consolidadas. Muitas delas têm a oportunidade de trazer uma relevância reputacional para a empresa, que é um selo, uma certificação. Então, além da ferramenta, né, delas serem gratuitas, depois você pode ainda pleitear uma certificação, claro que paga, mas você consegue ali, poxa, eu já fiz esse diagnóstico, já entendi que eu consigo a certificação que eleva a reputação da empresa que quer se tornar mais sustentável. E às vezes abre o olho da empresa, que às vezes ela fala assim, eu sou zero, não faço nada, estou super devagar aqui, e quando você vai fazendo as questões, ela vai vendo que tem muitas coisas que ela já faz, ou que nem é tão difícil de fazer, e fala, por que eu ainda não fiz isso? Né? Então, e começa a fazer, e aí começa a abrir os olhos, e dar esses primeiros passos. E essas ferramentas, elas agregam muito dentro das oportunidades, né, de um profissional que quer ingressar nessa área de sustentabilidade, de ESG, e aqui a gente sempre, né, traz quais são as principais áreas de atuação para quem está querendo entrar nessa carreira de ESG. Consultoria e auditoria, e aí a gente vê aqui a auditoria. Ter o curso lá que a Mônica fez de auditora interna PR 2030 para a área de ESG é um super ganho. Mônica vai compartilhar a ferramenta de diagnóstico que o auditor usa para auditar. Poxa, se debruça nessa ferramenta que você vai poder colocar ali no seu currículo, né? Que você conhece a ferramenta, que você conhece a PR 2030 e que você consegue preparar a empresa para uma futura auditoria. Uma gestão de sustentabilidade corporativa, análise de risco, compliance e governança. Muitos desses diagnósticos têm a dimensão que fala de governança, de stakeholders, de ética, de riscos. Então, olhar para essa dimensão também traz a oportunidade, porque a área de sustentabilidade, ela pode ser holística, então você olhar para todas as dimensões, ou você pode se especializar. Poxa, eu tenho mais afinidade com a parte ambiental, eu tenho mais afinidade com a parte social, eu tenho mais afinidade com a parte de compliance, de gestão de riscos, e tá tudo bem, a sustentabilidade, ela precisa de todos esses profissionais muito bem engajados e sabendo das temáticas, sabendo dos indicadores, sabendo dos temas, ESG na cadeia de suprimentos, esse é um tema muito necessário, urgente, que liga
a parte de compras com as demais áreas, né, da sustentabilidade, a gente tem que fazer compras mais responsáveis, a cadeia de fornecedores tem que estar socialmente justa, isso vai aparecer nas questões do diagnóstico também, então é uma super oportunidade de estar aqui entendendo o quão grande é esse universo da sustentabilidade, quantas possibilidades a gente tem de áreas de atuação. E oportunidades que não estão nem aí dentro dessa caixinha, que vão surgir ano que vem, provavelmente. Porque Exato. está realmente um segmento aí de atuação muito efervescente, muito novo. Assim, apesar de que, quando eu falo novo, parece que eu estou me prendendo aqui ao termo ESG, não é isso, né? Existem profissionais que trabalham com sustentabilidade há muito tempo, desde o surgimento, lá na década de, enfim, 50 e 60. Mas com esse olhar estratégico, com essa cobrança, ou com essa intenção maior, a gente está vivendo esse momento agora. Esse momento esse momento agora. Então, é isso, Gente, mas a gente já falou bastante. A gente deixou o QR Code aqui para avaliação, o link está fixo nos comentários, mas agora eu vou fechar a nossa apresentação, a gente tem 10 minutinhos e a gente quer ouvir vocês, quer que vocês